Você já imaginou como seria viver por quase 1000 anos? Esse é tempo suficiente para explorar todos os mistérios da natureza, acumular sabedoria infinita e testemunhar o desenrolar de toda a história bem diante dos seus olhos. Isso não é ficção científica. Essa é a verdadeira realidade dos primeiros seres humanos. Eles foram criaturas criadas diretamente por Deus. De acordo com a Bíblia, Adão viveu 930 anos. Enquanto Matusalém chegou a 969, uma civilização inteira floresceu sob uma longa vida que hoje parece impossível de acontecer. Mas por quê? Aconteceu uma grande mudança. Em Gênesis 6:3 podemos ler uma das declarações mais misteriosas de Deus. Então o Senhor disse: "Não deixarei o homem viver tanto, pois ele é apenas humano. Por isso, a partir de agora, o ser humano viverá no máximo 120 anos. E essa foi uma decisão que mudou completamente o rumo da vida humana. Mas por que Deus fez isso? O que aconteceu e o que levou o Criador a mudar o próprio limite da nossa existência? Neste vídeo, vamos analisar o segredo por trás dessa decisão de Deus. E por que ele determinou um novo destino para a humanidade? Mas antes de continuarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Quando pensamos em Adão, geralmente imaginamos um homem primitivo, inocente e que parece estar caminhando em um mundo novo. Mas de acordo com as Escrituras, isso está longe da verdade. Adão foi moldado por Deus, criado com mente perfeita e habilidades superiores a qualquer gênio. Ele não era um homem das cavernas. Ele foi o primeiro cientista, o fundamento do conhecimento que mais tarde ele passaria para as próximas gerações. Durante os 930 anos de sua vida, ele teve tempo suficiente para estudar, compreender e organizar todas as partes da criação. Coisas que não conseguimos alcançar no curto tempo de nossas próprias vidas. De acordo com a Bíblia, Deus trouxe todos os animais para Adão para que ele desse nome a cada um deles. Mas, de acordo com o significado hebraico, dar nome é mais do que apenas colocar um rótulo. Também significa compreender a verdadeira natureza de cada um. Em resumo, Adão foi o primeiro a iniciar o estudo da vida, o primeiro a classificar as espécies e o primeiro a descobrir o design da natureza criado por Deus. Cada planta, cada animal, cada elemento do mundo, tudo se tornou um livro aberto em sua mente e sua sabedoria se aprofundou ainda mais quando ocorreu o primeiro procedimento genético da história, a criação de Eva a partir de sua costela. Quando ele acordou, disse imediatamente: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Isso não é apenas uma declaração romântica, mas também uma lição sobre a semelhança da carne e do sangue humano. Ao longo dos séculos, Adão transmitiu todo esse conhecimento para seus filhos e netos. Ele viveu para testemunhar 8 gerações, e a cada geração ele compartilhava a profunda sabedoria sobre a natureza, a longevidade e as leis de Deus. O que ele está dizendo é que, como se estivesse abrindo o livro secreto da criação, esse conhecimento continuou a crescer. Tornou-se a base da primeira civilização, uma cultura com ciência e tecnologia que talvez fosse ainda mais avançada do que imaginamos hoje. Quando Adão faleceu aos 930 anos de idade, não foi apenas uma pessoa que se perdeu, mas sim uma biblioteca viva que desapareceu do mundo para sempre. Mas as sementes do conhecimento que ele deixou continuaram a crescer entre seus descendentes, até que surgiu uma civilização poderosa, uma supercivilização que floresceu entre Adão e Noé. Um mundo movido por longa vida, sabedoria profunda e a presença direta de Deus. O mundo em que Adão e os primeiros humanos viviam não era uma civilização comum, não era a era da pedra ou de uma vida simples. Esta foi a era de ouro da ciência, sabedoria e tecnologia, talvez mais avançada que tudo o que a humanidade já conquistou atualmente. Pense nisso: Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912, Enos viveu 905, Quenã viveu 910, Malalel viveu 895, Jared viveu 962, Enoque viveu 365 antes de ser levado por Deus, Matusalém viveu 969,
Lameque viveu 777 e Noé viveu 950 anos. Imagine que essas pessoas estavam vivas ao mesmo tempo. Cada uma delas era como uma universidade viva, carregando centenas de anos de conhecimento e experiência. Cada conversa com eles era como uma combinação de gênios. Conversas sobre a natureza, tecnologia e as leis da vida que eles mesmos testemunharam. Cada patriarca era como um supercomputador biológico, com capacidade de processar e armazenar informações que uma pessoa comum de hoje não conseguiria alcançar. E além disso, o conhecimento não era simplesmente transmitido. O que Adão aprendeu foi ensinado a Sete, que por sua vez foi expandido e aprimorado por Enoque, depois enriquecido por Quenã, e assim continuou crescendo a cada geração. Em apenas alguns séculos, essa civilização pode ter alcançado um nível avançado de tecnologia e ciência. A humanidade levaria milhares de anos para redescobrir isso. Gênesis capítulo 4 nos dá algumas pistas sobre isso. De acordo com a Bíblia, os descendentes de Caim eram construtores de cidades, inventores da música e ferreiros de bronze e ferro, mas isso pode ser só a superfície da inteligência deles. Ao longo de centenas de anos de experimentação e estudo, provavelmente desenvolveram técnicas e invenções que ainda surpreenderiam até mesmo engenheiros e cientistas modernos de hoje. Construir cidades não é apenas empilhar pedras. Isso inclui planejamento urbano, sistemas de água, arquitetura avançada e um governo eficiente capaz de administrar uma grande população. Mas por trás desse conhecimento, o perigo começou a surgir aos poucos. O mesmo saber que pode ser usado para o bem, também pode ser usado para o mal. A longa vida, que antes era símbolo de bênção, tornou-se caminho para o enraizamento do mal e o afastamento de Deus. As pessoas com centenas de anos de experiência também tiveram tempo suficiente para desenvolver o mal, ensinar isso aos outros e espalhar a destruição da moralidade. A antiga bênção da longa vida foi, aos poucos, tornando-se uma ameaça ao plano divino de Deus. No entanto, nesse contexto, um homem se destacou e virou o profeta da época, não apenas por causa da longevidade de sua vida, mas porque em seu próprio nome estava escondida a mensagem de Deus para o mundo. Esse era Matusalém, o homem que viveu 969 anos, o mais longevo da história da humanidade. Mas mais do que o recorde de sua idade, Matusalém era uma profecia viva. O próprio nome dele em hebraico tem um significado profundo. Poucos compreendem isso. Ele nasceu para servir como o relógio de Deus, uma contagem regressiva divina, antes da chegada do julgamento mais severo da história, o Grande Dilúvio. De acordo com os teólogos, o nome dele pode significar: quando ele morrer, o julgamento virá. Por isso, enquanto ele está vivo, o mundo ainda recebe uma chance. Uma longa paciência de Deus antes do fim. O pai de Matusalém era Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte. E quando Enoque deu o nome Matusalém ao seu filho, ele não apenas escolheu um nome, mas transmitiu uma revelação do céu, uma profecia sobre o destino da humanidade. Deus revelou a Enoque uma mensagem capaz de abalar o mundo inteiro. O juízo virá, mas ainda não imediatamente. Há um tempo de graça, um longo período de paciência de Deus. E esse tempo seria medido pela vida de Matusalém. Cada ano que ele vivia era mais um ano de misericórdia, uma nova chance para a humanidade voltar para Deus. Parece que o Criador definiu uma contagem regressiva de 969 anos, o último momento de graça antes do castigo. Por quase 1000 anos, Matusalém foi um aviso vivo. Todos ao seu redor sabiam o significado do seu nome. Uma mensagem silenciosa, mas clara. Quando ele morresse, o juízo viria. Imagine viver em uma época assim. O próprio nome de uma pessoa era um lembrete da punição iminente. Cada nascer do sol era um sinal da paciência de Deus. Cada ano que passava era uma nova oportunidade para se arrepender. Mas, em vez de mudar, aquela civilização afundava ainda mais na maldade. O mundo que antes era cheio de sabedoria ficou repleto de violência e corrupção. De acordo com Gênesis 6:5, o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração eram somente maus continuamente, dia e noite. Mas a paciência de Deus tem limites
ligados à vida de Matusalém. Quando a contagem regressiva terminou, aconteceu. No ano 1656, após a criação, Matusalém morreu com a idade de 969 anos. E no mesmo ano, como indicado pelo seu nome mais de 9 séculos antes, as fortes águas do grande dilúvio caíram. Isso não foi um acidente. Foi o cumprimento exato da profecia, a declaração de Deus que foi passada de geração em geração. A morte de Matusalém marcou o fim do tempo da graça. A contagem regressiva finalmente chegou a zero, mas antes de partir, Matusalém cumpriu a missão mais importante de sua vida: transmitir todo o conhecimento e sabedoria que acumulou durante quase 1 milênio ao seu neto, Noé, o homem escolhido por Deus para a tarefa mais importante da história da humanidade. Mas por que Deus precisava fazer isso? Por que não simplesmente punir o mal, mas mudar o próprio design do ser humano? Qual era a ameaça tão grande que exigiu uma medida tão radical do Criador? Quando Deus declarou em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que o ser humano viveria apenas 120 anos, ele não apenas estabeleceu um limite. Isso foi uma mudança divina no próprio código da vida. Um tipo de reprogramação divina na capacidade da humanidade. Não foi uma decisão aleatória. Foi um passo cuidadoso para impedir que o ser humano alcançasse um nível de poder quase igual ao de Deus. A longa vida, que antes era símbolo de sabedoria e graça, aos poucos se tornou uma arma do mal. Pense nisso. Um ditador moderno pode causar caos em apenas algumas décadas. Mas, na época antes do dilúvio, um líder maligno tinha centenas de anos para planejar, desenvolver e aperfeiçoar sua maldade. Durante esses séculos, o mal não apenas cresceu, ele foi refinado. Tornou-se sofisticado, enganoso e mais organizado. Um vírus silencioso que se espalhou pelas sociedades até que o mundo inteiro ficou cheio de violência. Os líderes corruptos conseguiram estabelecer dinastias sombrias que duraram séculos e destruíram a moralidade de toda a civilização. A longa vida, que antes era considerada uma bênção, tornou-se uma maldição, pois foi ela que deu tempo para o mal se aprofundar no coração humano. Mas além da violência, o verdadeiro problema é a resistência ao poder de Deus. Apesar disso, a civilização antediluviana, antes do dilúvio, alcançou um nível de sabedoria e tecnologia que quase destruiu o equilíbrio de todo o mundo. Durante centenas de anos de experimentos e estudos, é possível que eles tenham desenvolvido mecanismos capazes de alterar as próprias leis da natureza criadas por Deus. Este foi o tempo do conhecimento sem sabedoria, da ciência sem temor a Deus e da tecnologia sem moralidade. Toda a sociedade começou a acreditar que era igual ou até superior ao Criador. Uma repetição do pecado de Adão e Eva, mas agora agravada milhares de vezes. Por isso, quando Deus declarou que o homem viveria apenas 120 anos, isso não foi um simples castigo. Isso foi uma intervenção divina, uma medida de precaução para impedir a destruição total da humanidade. Ao encurtar a vida do homem, Deus limitou a capacidade das pessoas más de espalharem o mal por muitos séculos. Ao mesmo tempo, ele restringiu o acúmulo de conhecimentos perigosos que poderiam ser usados contra si. É como se ele tivesse instalado um antivírus divino no sistema humano, uma proteção sagrada contra um poder excessivo sem orientação. Desde então, cada geração precisou recomeçar. O tempo para construir, aprender e progredir diminuiu, mas o suficiente para aprender a viver junto, com propósito e fé. Mas essa mudança na raça humana não aconteceu de repente. Isso foi feito de forma gradual, cuidadosa e planejada por Deus ao longo de muitas gerações após o dilúvio. Noé ainda viveu por 950 anos, mas seus filhos e netos foram vivendo cada vez menos. É como se Deus estivesse ajustando o novo software da humanidade, procurando o equilíbrio perfeito, tempo suficiente para aprender, mas não o bastante para acumular novamente uma grande maldade. Essa mudança serviu como um lembrete para cada geração. A longa vida não é um direito, mas um presente de Deus. Mas como exatamente funcionou esse reset genético? E qual foi o efeito disso nas gerações seguintes? O grande dilúvio não foi apenas um julgamento,
foi o maior reset genético da história da humanidade. Quando as águas finalmente baixaram e Noé pisou novamente em terra seca, ele viveu por 950 anos, mas as gerações seguintes passaram a viver cada vez menos. É como um padrão matemático com a marca de Deus. 100, 600 anos, Arfaxade, 438 anos, Sela viveu 433 anos, Éber 464 e Peleg 239, Reu viveu 239 anos, Serug 230 e Naor 148 anos, Terá viveu 205 anos e Abraão 175. Isso não é um acidente, é um padrão com um propósito, uma mudança calculada que mostra a mão de Deus remodelando a humanidade mais uma vez. Cada geração vive menos do que a anterior. É como se Deus estivesse lentamente ajustando o relógio da história para se alinhar ao seu plano. Essa mudança não é apenas simbólica, ela tem um significado estratégico profundo. Isso acelerou o andamento do plano de salvação e acelerou o cumprimento das promessas messiânicas que ainda estão por vir. Também é um mecanismo de purificação. Através de vidas mais curtas, o mal genético e espiritual herdado do período anterior ao dilúvio não se espalha tanto. Cada nova geração recebeu a oportunidade de recomeçar, uma nova esperança, um novo caminho para a salvação. Parece que Deus reiniciou o sistema humano. Uma nova versão da humanidade, mais segura, mais equilibrada e mais controlada. A mudança na duração da vida humana não foi apenas física. Isso também mudou o equilíbrio de poder na sociedade e na família. Na época antes do dilúvio, apenas um patriarca podia viver por vários séculos e influenciar diretamente dezenas ou até centenas de gerações. Mas quando Deus encurtou a vida do homem, a capacidade de qualquer pessoa de viver plenamente também diminuiu gradualmente. Isso impediu que líderes cruéis construíssem dinastias malignas que durassem 1000 anos. E por trás de tudo isso, há uma razão mais profunda. Essa reprogramação preparou o caminho para a vinda do Messias. A redução planejada da expectativa de vida humana criou uma linha do tempo exata. É como se o próprio Deus tivesse ajustado o relógio da humanidade para se alinhar com as profecias sobre Cristo, devido ao ritmo mais rápido de cada geração. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó foram cumpridas no tempo certo, e a linhagem que levaria ao nascimento do Filho de Deus foi gradualmente formada. Mas o plano de Deus vai ainda mais fundo do que isso. Existe um padrão oculto, um código sagrado escrito na própria genealogia ou registro da linhagem do Messias. A lista de nomes em Mateus 1 não é apenas um registro de antepassados. Cada nome, cada relação de pai e filho tem uma lógica sobrenatural que revela o design preciso e invisível de Deus guiando cada geração. O mundo estava sendo silenciosamente preparado para o momento exato da salvação. Mateus organizou a genealogia de Cristo em 3 grupos de 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia e de lá até Jesus. Por trás disso, há um cuidadoso design numérico que aponta diretamente para a identidade do Messias. O número 14 não foi escolhido por acaso. No idioma hebraico, o nome de Davi tem o valor numérico de 14, que conecta toda a genealogia ao rei mais famoso de Israel. Isso significa que cada geração tem uma ligação simbólica com Davi e, em um nível mais elevado, com o próprio Cristo como seu herdeiro. Mas não se trata apenas de numerologia. Os 3 grupos de 14 gerações representam a completude divina ou a totalidade perfeita de acordo com o plano de Deus. O número 3, símbolo de santidade e perfeição, é multiplicado por 42, um número repetido nas profecias apocalípticas como sinal do tempo determinado por Deus. Cada geração naquela linhagem passou por guerras, pragas, exílio e desastres, mas o sangue messiânico permaneceu vivo. Se falarmos da possibilidade de uma única linhagem familiar existir por 2000 anos, sem ser interrompida apesar de todas as tragédias, isso seria impossível sem a mão de Deus. Mas, surpreendentemente, Mateus realmente removeu alguns nomes da lista dos reis de Judá: Acasias, Joás,
Amazias e Joaquim. Isso não foi um erro ou um esquecimento. Foi um desígnio intencional de Deus, porque essas linhagens carregavam maldições vindas da casa de Acabe e do casamento de Atalia, filha de Jezabel. Dessa forma, Deus purificou a linhagem de Davi como se fosse uma edição genética sagrada, para garantir que a linhagem que levaria ao Messias permanecesse pura. E apesar de desastres como o exílio na Babilônia, o registro da linhagem de Davi não se perdeu. Enquanto a maioria das famílias de Israel perdeu seus registros e identidades, a linhagem de Davi, a linha que daria origem a José e Maria, permaneceu intacta, carregando o registro mais importante da história. Isso não é apenas uma disciplina humana, é como um arquivo de backup celestial guardado pelo próprio Deus, uma prova de que, mesmo em meio à destruição do mundo, o plano dele nunca é interrompido. E a parte mais impressionante de tudo isso é como o código de Deus está diretamente ligado ao caminho que ele determinou. E o limite de vida do ser humano é de 20 anos. Ao encurtar cuidadosamente a duração da vida, ele criou o ritmo perfeito para as 42 gerações, o fluxo exato que levará ao cumprimento das profecias no momento certo. Se os patriarcas tivessem vivido 900 anos, haveria poucas gerações, e se vivessem apenas 30 ou 40, seriam demais. Por isso, entre 70 e 120 anos, Deus calibrava cuidadosamente o relógio do homem. Um temporizador genético que levaria ao estágio mais importante da história, o nascimento do Messias. Essa linha do tempo não é apenas histórica. Isso mostra que cada decisão tomada por Deus há milhares de anos continua a repercutir até hoje. Ele mostra que o plano dele não é apenas eterno, mas também precisamente calculado. A limitação da vida humana não é um castigo, mas uma estratégia cósmica. Um design cuidadoso para um protocolo. Protege a humanidade de si mesma e acelera o cumprimento do plano de salvação. Desde Adão, o primeiro ser a contemplar a vastidão da criação de Deus, até a civilização pré-diluviana que acumulou um poder quase perigoso. De Matusalém, o guardião de um relógio profético que durou 969 anos, até o reinício genético após o dilúvio que reorganizou a humanidade. Cada passo da história é cuidadoso. A genealogia de Jesus não é um acidente do destino. Isso faz parte de um plano organizado por Deus ao longo de milhares de anos, onde cada geração, cada nascimento, cada decisão foi cuidadosamente alinhada ao destino da salvação. E agora, nós que vivemos sob o tempo determinado de 120 anos, temos um período curto, mas extremamente importante, para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Cada dia é um presente do céu. Cada ano, uma oportunidade única para alinhar nossos passos ao plano do Criador. A mesma sabedoria que encurtou a vida do homem para proteger o mundo, também nos deu tempo suficiente para conhecê-lo, aceitar a salvação em Cristo e deixar um legado de fé para as próximas gerações. Por isso, mesmo que sua vida seja mais curta do que a dos antigos patriarcas, ela tem exatamente o tempo necessário para você cumprir o plano de Deus para você. O plano que ele estabeleceu antes mesmo de criar o mundo, o limite de 120 anos, não é um castigo, mas um instrumento da graça, uma medida cuidadosa de tempo para que você conheça o Criador, aceite a salvação e cumpra o seu destino. Cada nascer do sol é um presente de Deus. Cada ano, uma nova oportunidade. Para andar nos caminhos de Deus, em seu plano eterno, a mesma mão que organizou o DNA da humanidade também determinou o momento exato do seu nascimento. Neste tempo e geração, com um propósito único que só você pode cumprir.